Olá! Olá você, olá, boa noite. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. E quarta-feira é dia do Clube do Filme do Cinema de Boteco. Esse é o projeto que a gente apresenta transmissões aqui ao vivo, fazendo análises, críticas de obras que podem ser lançamento, que podem ser filmes antigos. Enfim, a gente simplesmente fala de cinema, a gente dá spoiler e a gente aprende muito aqui juntinho. Hoje eu escolhi falar de um filme que está aí em cartaz nos cinemas brasileiros, um filme que está chamando muita atenção de muita gente, que é O Homem Invisível. Então, caso você ainda não tenha visto esse filme, cuidado, eu vou dar spoilers, a gente vai fazer uma análise, eu vou ler aqui uma crítica, a gente vai fazer alguns comentários, então talvez você possa acabar tendo a sua surpresa anulada, tá bom? Antes de entrar na análise, quero pedir para você, se você curtir, se inscreve aí no canal, ajuda a gente a bater 4.000 inscritos, porque isso só vai acontecer se você fizer aí a sua parte, ajudar a gente e se inscrever, compartilhar com as pessoas, tá bom? Seguinte, gente, minha opinião aqui inicial sobre O Homem Invisível é que se trata de se não, é difícil falar, né? A gente tá, dia 4 de março, não dá para cravar, virar e falar, nossa, Homem Invisível já é o melhor filme de terror de 2020. Olha, eu entendo isso, sabe? Eu entendo, eu acho que é um filme que vai estar ali fácil no final do ano, entre os 5 melhores do ano. É muito improvável, e se acontecer, que bom, né? Pra gente, como fã de filmes de terror, que bom, mas eu acho improvável que outros filmes consigam ser melhores. E, cara, e por que ele funciona tanto, né? Primeiro, ele pega a história de um personagem clássico, ele é baseado num livro lá da década de... Quer dizer, o filme original é da década de 30, não lembro a data do livro, quando o livro foi publicado. Pastora Ju, boa noite! E a gente tem essa releitura, e isso já havia sido feito lá no ano 2000, quando Paul Verhoeven, um diretor que eu gosto muito, escreveu e dirigiu, aliás, desculpa, O Homem Sem Sombra, com Kevin Bacon. E o outro motivo que torna esse filme especial é que a Universal, depois de ter ali sua tentativa de criar um universo de monstro, virando um fiasco quando a Múmia, né, com Tom Cruise entrou em cartaz, a Universal se encontrou. A Universal se encontrou e ela fez um filme muito legal, que é O Homem Invisível. Pastora Ju, pois é, talvez a gente tenha aí uma pequena enxurrada de spoilers, tá bom? Caso você não tenha visto o filme, fica a dica. A gente vai ter aqui um pouco de detalhe excessivo do filme, para falar assim. Noemi, olá de novo, boa noite. Então, assim, o Homem Invisível, ele tem esses dois trunfos. Uma releitura, ela é colocada, né, num contexto atual, no qual a ameaça de um homem invisível, ela se transforma numa questão de relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, algo que hoje a gente vê uma discussão muito forte. É algo que sempre aconteceu, mas que hoje a gente, né, como sociedade, como pessoa, está mais apta, mais preparada para chegar a discutir e pensar sobre isso. Eu acredito muito que a mudança, né, para um mundo melhor, ela começa a partir das nossas atitudes. A gente não pode olhar para o outro e querer mudar o outro. O outro tem que mudar sozinho, assim como a gente tem que mudar sozinho. Então, quando a gente vê essas coisas, eu acho que é sempre um aprendizado para você pensar ali e refletir suas próprias atitudes para outra pessoa, né? Então, eu gosto de ver esse tipo de filme. O Homem Invisível, ele acerta muito nisso. Ele é um filme que deixa a gente muito tenso. Eu, como homem, né, eu não estou na posição, né, de sofrer ali um tipo de relacionamento abusivo, como acontece, né, com a personagem principal, sobre a perspectiva, a nossa protagonista é uma mulher. Mas mesmo, né, assim,
a gente consegue olhar para ela, olhar para essa protagonista e se colocar ali. Quando a gente se coloca, né, o chamado a empatia, quando a gente sente o drama da outra pessoa, isso funciona muito mais, né? A gente entende, a gente sente a dor. E, obviamente, isso aqui é uma análise mais do campo assim, psicológico. Agora, quando a gente fala da análise técnica, é um trunfo muito bem conduzido do Leigh Whannell, que é o diretor do filme, do diretor de fotografia, né? Porque em diversos momentos do filme, a câmera vai trabalhando de uma forma que ela coloca a coisa da paranoia ali no ar. E isso é muito legal, porque quando a gente trata de relacionamentos abusivos, a mulher que reclama, a mulher que tem coragem, né, de abrir a boca e falar, cara, tá tudo muito errado, ela tá falando de um sujeito que as pessoas veem uma faceta apenas, não é o cara que tá ali no dia a dia, né? Então quando você vira e fala pra sua mãe, nossa, fulano fez isso e aquilo comigo, ela não acredita, porque ela só vê o cara que vai almoçar com ela no domingo, acha que ele é um anjo, sabe? E todo mundo tem a tendência inexplicável a duvidar, a questionar a mulher o tempo inteiro. Então o filme trabalha com a questão da câmera para criar essa paranoia, para a gente se perguntar, nossa, será que ela tá falando a verdade? Será que é sério? O que está acontecendo? E em momento algum, gente, isso é muito foda, o namorado, o marido dela, não lembro, ele recebe destaque. A gente não vê ele de verdade, a gente só sabe sobre ele a partir do que ela fala. E isso também é outra coisa que reforça muito, né, a nossa ideia ali do medo em cima dela. Enfim, é tudo muito brilhante. É um filmaço, tá? Noemi perguntou, esse filme é uma regravação do primeiro? Cara, então, é uma releitura. Tá dentro da lógica. Pastora Ju, não sei se é só a faceta que mostramos, a sociedade é mais permissiva com o homem também. Concordo, né? Infelizmente, é a verdade. Então, acho que assim, eles acham que o homem tem um passe livre para fazer determinadas coisas que, cara, sinceramente, não condizem, né? Não são coisas justas, não são coisas boas, né? Então, assim, é algo que causa apenas sofrimento para as outras pessoas. Isso não é nada legal. Não acho bacana. Mas então, eu quero ler aqui agora a análise do filme. Vamos lá, talvez a gente tenha alguns spoilers aqui, mas eu peguei um pouco leve, tá bom? Mentira. A Universal tentou criar um universo cinematográfico dos seus monstros e desistiu após o fiasco de A Múmia com Tom Cruise. Isso abalou a ideia de uma releitura de Um Homem Invisível mais próxima da obra de A.G. Wells, mas em compensação, o estúdio não desistiu de trazer de volta essa história para os cinemas e apostou a mistura da Pastora Ju com a Apostou. E apostou no competente Leigh Whannell, de Jogos Mortais, para cuidar da nova versão desse personagem tão curioso. A Dani Pacheco me falou que originalmente O Homem Invisível seria um filme com o Johnny Depp no papel principal, né, porque ele faria parte desse universo aí que foi iniciado com Tom Cruise e morreu lá mesmo. Enfim, no entanto, de forma acertada, O Homem Invisível, que chega aos cinemas, não foca num cientista ambicioso com tendências homicidas. Ele toma a feliz decisão de usar o terror da maneira inteligente que os cinéfilos foram acostumados, lembrando aqui obras como O Bebê de Rosemary, do Roman Polanski, O Iluminado, do Stanley Kubrick, e mais recentemente, Hereditário, do Ari Aster, e também O Farol, de Robert Eggers. Inclusive, todos esses filmes já receberam análises aqui no Cinema de Boteco, no nosso projeto 365 filmes no ano, ou no Clube do Filme, que é o caso do Farol. Terror não é sobre levar sustos. Se eles acontecerem, é porque fazem parte da sensação de medo causada na obra. Guardem isso. Quando for assistir um filme de terror, se o filme de terror tá ali te causando susto, bicho, tem alguma coisa errada. Filme de terror não tem que te dar susto. Qualquer filme pode te dar susto, porque susto é o momento da parada. Filme de terror tem que te deixar com medo. Filme de terror tem que te deixar incomodado. Não considera a qualidade de um filme de terror
pelos sustos que ele te dá, ok? Terror também não é sobre cenas sangrentas o tempo inteiro. Terror não é sobre o que é óbvio. O Homem Invisível coloca Elizabeth Moss, da série The Handmaid's Tale, como uma mulher que escapa de um relacionamento abusivo e começa a se sentir perseguida pelo ex, que se suicidou após ser abandonado. O grande trunfo do longa é apresentar detalhes sutilmente, sem a necessidade de precisar investir em explicações profundas. E tudo isso funciona muito para a experiência do espectador, que sem ter todas as informações ao seu alcance, pode facilmente morder a isca de Whannell e acreditar que a protagonista esteja louca, né? Essa safra de filmes de terror tá maravilhosa. Bom para nós, exatamente, Ju. Bom pra gente, como fã do gênero, ter esses filmes, né? Isso é realmente algo que me deixa muito feliz. Continuando aqui. Aqui, um detalhe, tá, que eu acho muito importante chegar e comentar, é que a protagonista é a Elizabeth Moss. A Elizabeth Moss, ela é a protagonista também e produtora do conto da Aya, o Handmaid's Tale. E é uma série que fala muito sobre a questão de... Eu não assisti a série, né, mas é uma série que, se eu não me engano, as mulheres não podem ter mais crianças, e aí as poucas que conseguem procriar, elas são tratadas como escravas, assim. Acho que é uma parada mais ou menos assim. Então é legal você colocar a Elizabeth Moss nesse filme, porque o filme ele dialoga com essa essência da série. A série fala sobre a questão da mulher e o filme está falando sobre essa questão de relacionamentos abusivos. Então, nada acontece por acaso, gente. A escolha dela ali, certamente, a gente pode aí conferir a data que o projeto confirmou ela ali, né, como protagonista, quando que eles escreveram esse roteiro, como é que funcionou, mas eu vou te dar aí 80%, 90% de certeza que o fato da escolha dela tá bem conectado com o Handmaid's Tale, tá bom? A Ju falou que só conseguiu ver a primeira temporada dessa série porque ela é muito pesada. Bom, eu nunca quis assistir, talvez um dia eu veja, a gente sempre comenta aqui, sempre me pergunta, mas você não vê série? Gente, não dá tempo de ver série, velho. A gente tem que fazer escolhas na vida. Ou a gente vê filme, comenta desses filmes, ou a gente vê série e comenta episódio por episódio da série. Eu ainda vou fazer um vídeo, né, curtinho pro canal, para falar como eu acho uma besteira a pessoa que diz que eu não vejo filme porque série é mais rápido. Bicho, um filme tem 2 horas. Uma série, cada episódio tem 40, 60 minutos. Nenhuma temporada de série tem menos de 6 episódios. Eu sou de humanas, tá bom? Mas faz a conta aí. Eu acho que a série é um pouquinho maior. A série exige um compromisso de você muito maior. O que acontece é que um filme, ele te prende, ele precisa da sua atenção ali, por 2 horas. E se você não prestar atenção, tudo bem. Né? Você não vai acompanhar o filme, você não vai entender o filme. A série até te permite. Você assista um episódio mexendo no celular, interrompe, né, para homenagear o Obama, enfim, coisas assim, tá? Mas enfim, vamos continuar. Exatamente essa sensação que muitas mulheres sentem quando denunciam seus relacionamentos abusivos, a sensação de que ela é vista, né, como louca. Afinal, se algo acontece apenas entre 4 paredes e o sujeito se apresenta de forma amável para os olhos das outras pessoas, não seria esse um problema invisível? É sempre a palavra da vítima contra a palavra do agressor, que numa sociedade machista costuma ser inocentado sobre acusações de loucura ou paranoia da mulher. Ou, né, não, era só uma brincadeira, ou não, ela exagerou, coisas do tipo. Sabendo que ela acabou de passar por uma situação traumatizante e cientes que o ex se matou, todos os amigos, né, da protagonista acabam se questionando um pouquinho sobre as ações que ela tem, sobre as coisas que ela diz. Há um momento
em que mesmo após seu amigo policial dar um cala-boca e escuta para o babaca do advogado do ex, o próprio amigo arregala os olhos como se não acreditasse no que a sua amiga está dizendo. E vamos lembrar que é uma pessoa com o emocional destruído, acusando o ex-morto de continuar atormentando a sua vida. Dadas as devidas proporções, seria o mesmo que uma mulher dizer para seus amigos que apanha do namorado, aquele mesmo que aparece em público como se fosse um anjo, incapaz de qualquer ato de violência. Gente, esse momento em especial do filme é muito legal. Primeiro, porque existe aquele pensamento, aquela lógica, que um homem só respeita um outro homem. E o filme faz isso. A gente tem esse policial, um negro de 2 metros, um armário humano, que tá acompanhando ela tá falando. Aí o advogado vai lá, corta ela, olha para ele e fala, como assim, velho? Que é isso? E esse amigo dela vai lá e fala, bicho, eu tô aqui acompanhando ela, deixa ela falar até o final, cala a boca e escuta, entendeu? Então, é um momento sutil, mas é uma mensagem muito forte também, porque é uma crítica, né, um padrão de comportamento. A gente tem que quebrar essa coisa que, homem só respeita homem. Cara, não é assim que funciona, bicho. Se a pessoa tá falando, você ouve a pessoa que tá falando, independente de ela ser homem, mulher ou não, cara. Você tem que respeitar, é a outra pessoa que tá falando. Então esse momento é legal, é um detalhe. Só que é muito engraçado o que acontece depois. Que é quando ela vira e fala, pô, o cara morreu, todo mundo sabe que ele morreu, e ela fala, ele tá invisível, ele tá me atormentando. Aí, esse amigo dela, ele faz uma cara do tipo, oi? Então, assim, é legal isso, é legal, porque até esse momento, a gente tem uma cena, assim, que escancara a possibilidade de ser realidade, que ou ela está sendo perseguida, que é a cena que envolve um cobertor. Mas mesmo essa cena, acho que o que desmente é logo depois quando aparece um vidro de remédio, que eu não vou entrar em muito detalhe, não. Mas essa parte, a gente ainda pode criar ali uma suspeita que não, é mentira, ela está inventando e tal. E aqui eu acho que, assim, um parênteses meu, se o filme não se chamasse O Homem Invisível, eu acho que isso poderia reforçar ainda mais a mensagem dele, né? Porque, como eu disse, a gente tem a obra inteira sob a perspectiva dela. O personagem, o vilão, ele não é explorado. A gente não sabe o que esse vilão faz. A gente sabe que ele é rico, que ele é um cientista, um especialista na área, mas a gente não sabe o que ele faz, sabe? Isso é muito legal, né? Mas, enfim. Deixa eu ver aqui os comentários. Olha, só consegui ver a primeira temporada dessa série, tá? Se organizar direitinho, você consegue tudo. Para de drama. Pastora Ju, iConnection. Eu sou um caranguejo. Drama e caranguejo são complementares. Tá tudo junto. Sabe, é vista como louca, ok. Mas acho que o que mais pega é a vergonha, o questionamento. Mas você ficou 5 anos casada vivendo isso porque não falou antes. Falta empatia. Cara, exatamente. Ela vive muito tempo realmente nesse relacionamento e ela não consegue fugir dele. Mas, olha, Ju, eu, sendo muito sincero, no filme, eu não consegui sentir que ela sentiu vergonha. Ela simplesmente só sentiu pavor, ela simplesmente só sentiu medo, ela simplesmente pensou cuidar, né, do corpo dela, né, entendeu? Então acho que assim, não teve vergonha não, porque na primeira oportunidade ela caiu fora. Edson, boa noite, meu velho. Márcio, e esse cinema nacional do gênero do terror, você acha que está numa boa fase, como Animal Cordial, Boas Maneiras, Mal Nosso, Morto Não Fala? Cara, eu vi Animal Cordial, Morto Não Fala, eu ainda não vi, tô muito afim de assistir. Boas Maneiras é o com a Marjorie este ano, né? Cara, Boas Maneiras despertou em mim um fetiche bizarro com grávidas. Vai entender, né? Fetiche é assim, gente. Um dia você descobre que você tem tesão com e ver grávidas, né? Você quer pegar as grávidas.
Eu não sei o que dizer, enfim. Mas, cara, Márcio, eu acho que o cinema nacional, nessa safra aí de filmes de terror, tá mandando muito bem. Né? Eu lembro, já acompanhei muito o trabalho do Rodrigo Aragão, que é um cara lá do Espírito Santo. Ele faz um trabalho mais voltado pro gore, pro trash, mas um trabalho assim excepcional. E ver esses filmes, né, como Animal Cordial, velho. Animal Cordial é uma coisa de outro universo, né? Também despertou em mim um fetiche com sangue. Enfim, gente, eu sou uma pessoa muito influenciável. Eu assisto os filmes e eu fico pensando, isso seria bom repetir. Mas enfim, acontece. Mas eu tô gostando muito, tá? De ver o cinema de terror produzindo esses filmes. Regina, boa noite! Saudades! Pensando em aliança com grávidas. Pois é, Noemi. E assim, tem homem, né, que fala, não, tá grávida, tem que respeitar, não vou nem encostar, a gente não pode transar mais. Ô, bicho. Enfim, não vamos entrar nisso. Continuando aqui a análise. A mão do diretor conta bastante, pois ele consegue criar suspeitas sobre a condição psicológica abalada da nossa protagonista. Lembrando que não recebemos nenhum detalhe específico sobre o que exatamente era o trabalho do namorado abusivo. É aquilo que eu acabei de falar. E aos poucos vamos percebendo que uma ameaça maior está cada vez mais próxima. Destaque para a sequência em que Moz está no sótão e toma um susto ao derrubar um balde de tinta. Gente, eu quero destacar aqui um pouco dessa cena, porque, bicho, o Homem Invisível, ele trabalha muito com silêncio. E, gente, quando a gente tem um filme de terror que sabe, né, o poder do silêncio, especialmente um filme que chama O Homem Invisível, que toda hora a gente tem a expectativa de alguma coisa acontecer, isso funciona pra caralho. Porque a expectativa tá na gente. Nós, como espectadores, nós, como público, a gente quer, né, a gente espera que alguma coisa aconteça ali o tempo inteiro. E o filme é lento, é a questão da fotografia indo de um ponto ao outro. E, cara, não acontece nada. Só que aí tem essa cena do sótão. A cena do sótão é aquela. Aliás, não, vamos lá, né? Vamos ser sinceros. O começo do filme já é angustiante, é sufocante. Eu acho que assim, os 15, 20 primeiros minutos do filme, acho que talvez até menos que isso, já deixa bem claro que você vai assistir um filme pesado. É um filme que fala sobre assédio, um filme que fala sobre você, né, ali, você se colocando no papel de uma mulher que tá num relacionamento muito bosta com um psicopata. O começo do filme já cria essa tensão. E é forte, é muito forte. E depois, quando a gente tem essa sequência aí do sótão, bicho, que momento. Essa sequência do sótão, para mim, já tá ali entre as melhores de 2020. Porque a gente usa, o diretor, né, o Lee Whannell, ele trabalha com a nossa expectativa contra a gente. De repente, a gente já sabe que tinha alguma coisa ali, mas a gente não tá preparado. E isso faz essa cena funcionar, e faz essa cena funcionar bem pra caralho, velho. É muito foda, cara. Enfim, não vou dar muito detalhe sobre isso, não, porque eu quero que vocês fiquem com o cu na mão, do jeito que eu fiquei. O Whannell não abusa em momento algum, sabe quando usar a trilha sonora, quando o silêncio é fundamental, sabe deixar seu diretor de fotografia explorar os ambientes vazios, sem ceder ao desejo de mostrar a ameaça. Inclusive, boa parte da sensação de tensão presente no longa é graças ao trabalho da câmera, que tortura o público flutuando de um lado para o outro, sem pressa nenhuma. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Um outro ponto aqui que eu acho legal falar, eu não escrevi sobre isso, é que quando a gente assiste a um filme de terror, né, essas obras mais recentes, como Invocação do Mal, gosto de citar Invocação do Mal porque ele mostra um exemplo competente dessa técnica chamada jump scare. Jump scare é quando você está assistindo um filme e, de repente, acontece alguma coisa, a música fica alta e você toma um susto. Jump scare, quando você toma um susto, entendeu? Homem Invisível tem um jump scare. E tem um jump scare que funciona bem, sabe?
O próprio, né, Maria e João, que eu comentei recentemente, ele também tem um momento desse. O Maria e João também flerta com esses momentos de terror que fazem a gente pensar o tempo inteiro, e horas que ele fala, não, vamos lá, vamos tocar o foda-se, vamos dar um susto na galera. A galera quer assustar assistindo o filme, então vamos dar isso. A minha opinião, gente, é que se você é competente, você consegue unir as várias técnicas, né, ali em prol da sua narrativa. Você não se prende só numa coisa. Você tem que entender o gênero. Você sabe que o terror é para te dar medo. Só que você sabe trabalhar isso. Você quer uma cena que vai dar um susto. E essa cena não é gratuita. Essa cena vai funcionar para a narrativa. A personagem ali, ela vai estar contribuindo com o nosso susto também. E, bicho, quando isso acontece, você tem que parar, bater palma, velho. Porque é foda. O Homem Invisível faz isso. Eu acho que é o grande lance desse filme. Saber combinar todas essas características de um bom filme de terror. Né? Márcio falou aqui, ó. E o que você falou para não ver trailer, essa cena do solto estava no famigerado trailer. Não me surpreendi porque vi o trailer. Caralho, Márcio, que bosta, sério? Porra, velho, que sacanagem, velho. Então, cara, não sei se você sabe, mas o trailer não é feito pelo diretor do filme. Geralmente existem empresas que produzem esses trailers. Trailer é material publicitário, é marketing do filme. E, cara, o objetivo do marketing é vender. Então eles vão pegar as cenas lá e, cara, eu desconfio, gente, sinceramente, que as pessoas que fazem os trailers, elas não gostam de cinema. Porque se gostasse, né, e principalmente se elas soubessem o básico de técnica de cinema, elas não seriam babacas ao ponto de colocar revelações importantes da narrativa no trailer. Que pena, o Márcio, que tem essa cena no trailer, velho. Que bosta, velho. O Edson tá falando, exato, tem que saber trabalhar o jumpscare. Acho melhor esse suspense do que o jumpscare. Às vezes fica clichê. Exatamente, esse é o problema, quando fica clichê. Quando fica clichê, gente, não tem graça nenhuma. Noemi, é mentira quando falam que a bilola bate na cabeça do feto. A grávida pode fazer as saliências normal, até de ponta cabeça, se deixar. Então, Noemi, eu já ouvi falar que a posição ideal é a mulher por cima, né? Porque aí ela controla a porra toda a diversão de quatro também deve funcionar bacana. Mas o velho, né, o bom e gostoso papai e mamãe, talvez não seja legal, especialmente se você, né, na posição de homem, estiver um pouquinho fora de peso, porque, cara, vai ser você em cima da mulher e em cima do seu filho, né? Se você for responsável pela barriga. Mesmo assim, se não for seu filho ali, cara, você tá em cima de uma criança, sabe? Então não é confortável. Então, ou você faz um regime para você ficar em forma, ou você não faz o papai e mamãe, você deixa a mulher ficar por cima, né? Mas, enfim. Ai, cara, as coisas não mudam, né, gente? O bom disso aqui, velho, é que as coisas não mudam. É que a gente simplesmente fala do filme. Olha só, tem quase meia hora já que eu tô falando do filme. Aí a gente tem esses parênteses para falar esses detalhes sórdidos, né? Sobre como transar quando você está grávida. Sensacional. De ladinho, de ladinho. Nossa, ladinho é uma delícia, né, gente? Mas não vou entrar, vamos voltar aqui, caralho. Depois a gente fala de ladinho. Extremamente desconfortável. Imagino que a sensação seja ainda mais sufocante para mulheres que tiveram o desprazer de se relacionar com esses verdadeiros cuzões da vida real. O Homem Invisível é, desde já, um dos melhores filmes de 2020 e candidato forte ao topo da lista de melhores filmes de terror do ano. Bill Whannell dá uma grande aula sobre como atualizar um clássico de um jeito ousado e capaz de levantar uma discussão que, infelizmente, ainda é extremamente necessária. É isso, gente. A gente fez aí, né, o comentário sobre o Homem Invisível. É um filme de terror, Regina, e eu recomendo, tá bom? Eu recomendo porque filme bom de terror para mim é o que a gente consegue encaixar metáforas, especialmente metáforas que falam tanto sobre comportamento, algo que me interessa muito. E no caso aqui a gente tem uma mulher, um tema
comum ela sofrendo um relacionamento abusivo, e a gente vê isso geralmente em drama, a gente vê isso em filmes de romance, mas no terror, eu vou te dizer, não me recordo de ter visto algo sobre relacionamento tóxico. Tem um filme com Mark Wahlberg, chama Medo, filme de 96. Ele fala um pouquinho sobre isso. Mas não é da mesma forma. Tem outros, óbvio, né? A gente consegue citar outros filmes aí de namorados que ficam loucos, assim, mas o Pânico mesmo é um caso disso, né? O Pânico tem um pouco de... É vingança, na verdade, mas é um relacionamento abusivo. Mas igual o Homem Invisível, não rola. Eu acho que não tem igual. Regina, sim, já existe um filme de 1933. Essa releitura, né, esse filme de 2020 que eu estou comentando hoje, ele é simplesmente uma tentativa da Universal, uma tentativa bem sucedida, diga-se de passagem, de atualizar esse clássico do terror, de trazer para o nosso cotidiano, para a nossa rotina, para a nossa vida atual, um tema que seja importante, um tema que interesse, né, pessoas pensantes, e juntar isso num filme de terror que vai atrair a bilheteria ali, né, vai chamar a atenção de muita gente. Enquanto eu assistia o filme, é sempre assim, né, gente? Pessoas no cinema, elas não sabem como reagir diante daquilo que elas assistem. A angústia, a tensão é tão grande que elas começam a rir. Então tem uma cena mais agressiva, que quando o homem invisível tá ali, atacando, né, as pessoas, num determinado momento, não vou entrar. E, cara, tá dando porrada, matando, e assim, as pessoas no cinema rindo, e rindo de coisas que não fazem sentido, sabe? E é bem típico. As pessoas não sabem reagir com coisas violentas, coisas que despertam nela um sentimento de medo, né, de desconforto. A risada é um refúgio. Eu confesso que eu me segurei muito para falar, bicho, por que vocês estão rindo? Né? Qual que é a graça? Só que eu, né, eu sou uma pessoa, apesar, né, de ser caranguejo, dizem, né, que caranguejo é do bem, e eu sou um pouco nervosinho, né? Então eu prefiro evitar atritos, porque se a cobra fumar, a cobra vai fumar. Então eu evito esse tipo de coisa porque eu não sou burro. Mas é curioso porque no cinema teve um pessoal que brigou, né? Eu achei que o pessoal ia sair na mão. Aparentemente as pessoas estavam conversando na sessão inteira, então assim, é muito desconfortável. E inclusive o vídeo de amanhã, tá? Lá aqui lá no canal, vai ser sobre o quanto é chato ir ao cinema no final de semana. Vai ser um daqueles vídeos que eu tô reclamando, para variar. Eu já reclamei de criança, já reclamei de adolescente, já reclamei de adulto, e agora eu vou reclamar de ir no cinema no final de semana. Gente, é uma experiência, assim, sociológica, bizarra, tá ligado? Porque quem gosta de cinema não vai nas salas de shopping depois de 18 horas no final de semana. É impossível você ter sossego. É impossível. Quem gosta de cinema e não consegue ir assistir os filmes durante a semana, vai na primeira sessão do final de semana. Vai lá na sessão de meio-dia, 1 hora, no sábado, no domingo. De preferência num shopping longe, sacou? Eu fui num shopping que assim, é relativamente cheio. Del Rey. A gente foi lá assistir pela Cinearte. E assim, cara, difícil, difícil. Né? Ai, ai. Márcio, você ainda vai comentar o final? Acho que não é possível, pois tem gente que ainda não viu, porque tem uma coisa de ótica e não soro invisível. Ah, não, então eu não vou entrar nesse detalhe, cara. O máximo que eu falei sobre isso é que o Homem Invisível, ele não explora a questão do homem. A gente não sabe o que ele faz. É tudo sobre a perspectiva dela, da mulher.
Então ele cria assim esse momento aí de suspense que a gente simplesmente não sabe o que esperar. É um recurso narrativo ali que funciona muito bem, e eu fico feliz, cara, na verdade, que não tenha sido explorado, porque isso só fortaleceu o filme. A gente, Márcia, é sempre importante reforçar, nós temos mais medo daquilo que a gente não vê do que aquilo que o cinema coloca em cena, daquilo que o diretor imagina que vai causar medo pra gente. O diretor pode ser o mais competente do universo. Ele nunca vai ser capaz de nos fazer ter mais medo do que aqui, ó, a nossa cabeça. O que eu tenho medo é diferente do que você tem medo. E no caso, a gente não ter essa informação, ela pode funcionar de jeitos diferentes para várias pessoas, óbvio. Mas lá no seu inconsciente, você não ter a informação de quem é esse cara, torna esse cara um mistério, torna esse cara ali um desconhecido. Você não sabe o que esperar dele. E isso, pro filme, funciona muito bem. Noemi, mas tem outro TT, que o cientista faz o teste com o gorila. Sim. Então, Noemi, esse é o Homem Sem Sombra. Eu comentei dele aqui no comecinho da transmissão. O Homem Sem Sombra é dirigido pelo Paul Verhoeven, é uma releitura, ele é inspirado também no Homem Invisível, só que o protagonista é o próprio Kevin Bacon, e o Kevin Bacon é o vilão do filme também. Ele é um cientista todo arrogante, todo metido, que, cara, ele adquire aí, ele consegue inventar uma fórmula que deixa animal invisível, ele testa nele e ele fica doidinho. Inclusive, tá aí na minha pauta. Não sei se ele tá disponível na Netflix, se ele tá disponível no Prime, mas valeria muito a pena fazer uma transmissão analisando O Homem Sem Sombra, porque é um filme que eu gosto muito. Talvez, óbvio, porque eu sou um grande fã do trabalho do Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, para mim, é um dos diretores mais geniais, vivos, né, do cinema. Para mim, o Paul Verhoeven, junto com o Cronenberg, junto com o Polanski, eles são os caras mais que trabalham assim com terror, eles trabalham com perversões, e eu gosto disso. São diretores que falam do lado humano real, do lado humano obscuro, né, do lado humano que a gente assiste nos filmes da Disney, nos filmes da Marvel, e ninguém fala, né? Porra, filme da Marvel, as pessoas mal se beijam, tá ligado? Cara, isso não é real, isso não é humano. Então, é complexo. E a Ju tá citando, tem cenas complicadas no Homem Sem Sombra, estupro. Exatamente. O Homem Sem Sombra, ele é um filme de terror. Não, ele não é um filme de terror melhor que O Homem Invisível, não. Mas ele é mais violento. Eu acho que ele é mais gráfico, ele é mais explícito, ele é menos tenso, ele é menos psicológico. Tem essa cena que a Ju citou, de um estupro, que mostra como o personagem do Kevin Bacon, né, deixa de ser um babaca para virar um psicopata, para virar um assassino, um vilão mesmo. Aqui o Edson está falando, no filme do Verhoeven, o personagem aproveita o fato de ser invisível para praticar crime. Gente, eu não acredito que eu vou fazer isso. Tem uma música do Capital Inicial que fala: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? É isso. É isso, bicho. O Homem Sem Sombra é exatamente sobre isso. Sobre trabalhar na cabeça das pessoas o que elas fariam se elas pudessem fazer qualquer coisa e elas não fossem capturadas. E a Ju continua aqui com outra observação cruel, mas brilhante. Ela disse o seguinte: olha, quando assisti ao filme, fiquei com a impressão de que todo homem gostaria de fazer aquilo. Complicado. Exatamente. É complicado por causa disso, cara. O Paul Verhoeven, ele trabalha com isso. O Paul Verhoeven é aquele tipo de diretor que ele não vai economizar. Porra, ele comandou o L. O L é um filme que fala de fetiche, é um fetiche baseado ali numa síndrome de Estocolmo, da mulher que foi estuprada e de repente ela tem tesão no fato dela ter sido estuprada. Ela tem tesão no cara que assediou ela. Depois ela cai na real, o que ela tá fazendo? Mas esse é o Paul Verhoeven. Esse é o cinema do Paul Verhoeven. Ele não tá ali para ser bonzinho. Ele não tá ali para do tipo, vamos fazer esse filme aqui. Ele tá ali para incomodar. E óbvio,
se a gente for entrar na questão da vida dele, eu não conheço a vida do Paul Verhoeven, tá? Não conheço detalhes dele. Mas eu acredito muito que uma arte é um reflexo de quem você é. Então, o Paul Verhoeven, ele é um cara meio doente, assim, vamos colocar. E ele tem um fetiche com o olho. Quem acompanhou, né, a boa parte da obra do Verhoeven sabe que na maioria dos filmes dele tem alguma coisa envolvendo o olho. Tá? É assim no Instinto Selvagem, é assim no Total Recall, que é o Vingador do Futuro. O L, se eu não me engano, acho que tem alguma coisa com o olho também. Enfim, é o lance dele. Nunca estudei assim profundamente, nunca pesquisei para ver se algum psicanalista já analisou a obra do Verhoeven e explicou essa coisa dos olhos dele. Mas é o cinema dele. E o Homem Sem Sombra vai nessa linha. Ele pega a cena que a Ju citou aqui, é uma cena muito complicada mesmo. A garota, ela tá, se eu não me engano, ela tava indo dormir ou tava tomando um banho, não sei. E o cara vai lá e estupra ela, velho. É absurda a parada, entendeu? Se eu não me engano, ele mata ela também. E depois ele sai como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai ser pego. Ele sabe que ele tá invisível. Ninguém viu ele. Como que ele pode ser acusado? Invisibilidade, isso não existe. Né? Então, pesado, cara. Pesado. Deu mais vontade ainda de rever O Homem Sem Sombra. Porque, mesmo não sendo um filme genial do Verhoeven, ainda assim tem o DNA dele. E, cara, Paul Verhoeven é um puta diretor. Recomendo para todo mundo. O Showgirls é maravilhoso. É outro filme que eu adio muito aqui para falar. Showgirls é incompreendido. A maioria das pessoas, né, durante muitos anos, considerou Showgirls como o pior filme de todos os tempos. E, cara, quando você pega aquele filme para assistir, hoje, né, você vê de um jeito diferente. É o Verhoeven é genial. Eu sou fã pra caralho dele. Tropas Estelares. Bicho, Tropas Estelares é baseado num livro. Caralho. Eu tenho o livro aqui. Esqueci o nome do autor. O livro é 100% de direita. É um livro sobre militarismo. E o Paul Verhoeven vai lá e faz um filme que faz uma paródia disso, basicamente. É engraçado eu estar falando que o Tropas Estelares, que não é uma comédia, é uma paródia, mas quando você pega para ler o livro, e cara, o livro é bom, velho. O livro é muito bom. Ele é exagerado, ele te deixa assim com nojo, tá ligado? Porque ele é muito excessivo, né, na ideologia ali do autor. Mas, cara, que livro bom, velho. E o filme é totalmente diferente. Gente, eu preciso falar dos filmes do Paul Verhoeven. É isso. Eu só falei do Alice, só falei do Instinto Selvagem. A gente precisa mudar isso, velho. Porque eu gosto muito do Paul Verhoeven. Mesmo. Muito. Márcio, os 3 filmes do Homem Invisível, o de 33, 2000 e esse, são diferentes entre si. Acho que é o melhor personagem trabalhado através dos tempos. Márcio, exatamente por que você, Márcio, por que você acha que ele é um grande personagem? O que faz esse personagem ser tão atual ainda? Esse personagem gerar essas discussões? Né? Curioso aí para ler seu comentário, Márcio. Noemi, se um homem invisível me atacar, eu vou xingar. Eu que vou ver a bilola, caralho. Quero ver a cobra subir. A Noemi não curte luz apagada. Descobrimos isso. Edson. O personagem também tenta molestar uma amiga dele. São duas, né? Cara, tem muito tempo que eu vi, velho. Não vou lembrar. Se eu não me engano, é a mesma, não é não? Ou é a que tá dormindo é as ex dele? Eu não vou lembrar, não vou lembrar. Noemi, agora vem a dúvida, se o cara tá invisível, a mulher engravida, o bebê vai ser invisível também? Não, eu acho. Tá aí, boa pergunta, né? Enfim, não sei. Acho que não. Boa pergunta, cara, porque no original é uma fórmula que o cara toma, e como ele toma, isso pode mudar o DNA dele.
olha o que a gente está falando agora, gente. Já nessa nova versão, é diferente. Não é sobre uma fórmula. Não é nada que você ingere. É algo que você usa. É tipo Harry Potter curtiu isso. Bom, basicamente, gente, fica a dica. Mesmo para Regina. Aliás, não, para Regina, a Regina não vai gostar do filme, não, cara. Eu acho que tem a mensagem do filme é muito sobre questão de relacionamento, com essa metáfora, mas não muda o fato que é um filme de terror, tem cenas violentas. Acho que não. Elizabeth Shue, a atriz. Edson é outra, uma que trabalhava com ele no laboratório. Eu preciso rever para lembrar, cara. Mas enfim, foi isso. Ao longo aí dos próximos dias, tá bom, gente? Vou falar aqui com vocês. Eu tenho que fazer, né, a transmissão do Aves de Rapina, já passou da hora. Essa transmissão vai acontecer até domingo. Vamos lá, vamos resolver essa porra logo. A hora da sua morte, não sei, eu já fiz um vídeo, não sei se eu vou fazer. Tem o Por Lugares Incríveis, acho que eu vou fazer uma transmissão dele. Aí tem uns, cara, eu gosto de fazer transmissão ao vivo falando de filme velho, porque, cara, além de ser mais fácil de falar, e por que é mais fácil de falar? Porque cinema, bicho, é a arte, analisar cinema, aliás, é a arte de você ver e rever. É impossível você assistir um filme uma única vez e você absorver tudo que aquele filme tem. Não rola. E quando a gente pega para falar de filme velho, cara, a gente tem a lembrança da história, que a gente já tá ali, e tem o fator quem você era quando você viu pela primeira vez e quem você é hoje, né? E isso melhor ainda quando é um filme que você já viu muitas vezes ao longo da sua vida, né? Então você pensa em várias fases. E esses dias eu assisti aqui alguns filmes. As Vantagens de Ser Invisível, Regras da Atração, As Duas Faces de um Crime. Esse aqui destoa um pouquinho, tá, dos outros. Do que as Mulheres Gostam e Uma Vida em 7 Dias. As Duas Faces de um Crime já não é muito a pegada que eu gosto de ir quando eu faço uma análise, apesar de ser um filme muito bom. Tá? Eu gosto mais de falar sobre coisas que mexem com o nosso comportamento. Não que Duas Faces de um Crime não tenha algo muito legal sobre o comportamento. Tem sim. Mas, porra, quero ver aí se a gente toca o terror para falar, né, desses filmes, das vantagens, Regras da Atração, que é maravilhoso, cara. Regras da Atração é sensacional. Do que as Mulheres Gostam, que é um filme que caiu um pouco no meu conceito nessa revisão, e Uma Vida em 7 Dias, que é um filme bobinho, né? Eu revi ele, queria ter assistido ele antes, né? Mas não vi. Então, assim, já tinha visto também, né? Pastora Ju, não sei se eu vou conseguir te chamar pela mesma razão que eu nem sei quando eu vou voltar a participar de podcast, porque é aquilo que aconteceu, né, na minha transmissão com a Selma, na minha transmissão com você e a Kari aquele dia, a conexão não está me ajudando. Então eu tento fazer a transmissão ao vivo, fica dando eco, não está funcionando legal. E, cara, não dá para fazer a transmissão ao vivo assim. Imagina, transmissão longa, 50, 1 hora de transmissão, eu falando. Se não tiver bom, cara, ninguém vai querer ver, ninguém vai conseguir ouvir. Então precisa resolver essa porra desse problema para voltar a ter transmissão assim, né, bem acompanhado, né, como sempre. Bom, é isso. Kim Dickens. A Kim Dickens, se eu não me engano, é a do Sex and the City. Ela que é a loira que o cara atacou, né, no Homem Sem Sombra, Kevin Bacon. Galera, é isso. Agradeço aí imensamente a participação de vocês, trocando ideia aqui para falar de Um Homem Invisível. Vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Se você gostar, se inscreve aí, compartilha, ajuda a gente a bater 4.000 inscritos. A gente está um pouco devagar. Ainda estou confiante que a gente vai conseguir isso em junho, mas enfim. Márcio, qual o poder que você quer ter? Quando era pequena, a maioria falava que queria ser o Homem Invisível. Poder que eu gostaria de ter, velho. Cara, eu já quis muito ver, né,
através da parede, através da roupa das pessoas. Só que ter esse poder hoje, né, na medida que a gente estuda, aprende, tenta evoluir como ser humano, eu acho que esse poder não seria nada nobre. Esse poder, na verdade, seria uma grande invasão de privacidade. Então, por mais que eu seja exibicionista, eu seja um voyeur, eu curto essas paradas, acho que essas paradas têm que ser curtidas quando elas são permitidas. E, no caso, esse poder tira a questão do livre-arbítrio da outra pessoa. Então, eu não quero mais ter esse poder, mas durante muito tempo era. Mas, assim, na inocência, tá ligado? Era do tipo, vamos ver todo mundo pelado. Enfim. Acho que o grande poder que eu queria ter, de verdade, acho que é um poder que não incomoda ninguém, é o poder de voar. Obviamente, esse poder poderia incomodar aquelas pessoas que gostam de transar ali, né, no topo do prédio, né, na cobertura. Elas acham que ninguém tá vendo, né, mas se eu puder voar, talvez eu consiga ver isso. Então, acho que voar é o poder, né, que hoje eu gostaria de ter. Até pela minha experiências, né, que eu já tive, já pulei de paraglider 2 vezes. Paraglider ou parapente? É, parapente. E, bicho, vou te falar, gozar é bom pra caralho. Comer pizza é bom pra caralho. Rir é bom pra caralho. A sensação de você cumprir um objetivo é boa pra caralho. A sensação de você ter alguém pra dividir bons momentos com você é boa pra caralho. Mas, mano, te falar, a sensação de você tá no céu e não tem nada abaixo de você, e você tem a absoluta certeza que se o seu paraquedas rasgar, você vai morrer, não tem nada melhor. Não tem nada melhor que isso, velho. Nesse meu momento, né, eu tô olhando aqui, eu quero ir para Boituva. Boituva? Ah, whatever, não sei o nome da cidade, não. Mas é um campo, né, um lugar que as pessoas vão para pular de paraquedas. Paraquedas eu nunca pulei. Eu sei que é uma coisa rápida, né, 1 minuto, 30 segundos, né, 2 minutos. Mas eu quero ter a emoção do paraquedas, cara. Porque quando você tá no parapente, você tá flutuando. É uma sensação muito de paz, sabe? Você olha pro chão ali, é incrível, é incrível. Mas o paraquedas é diferente, cara. O paraquedas é do nível. Se você não abrir a corda, você vai virar massa de tomate. E essa coisa, né, de desafiar, né, a vida, né, ou se provar vivo, eu acho muito louco, cara. É um negócio que mexe muito comigo. Porque quando você faz um negócio desse, você tem que estar preparado, né, para dar bosta e dar ruim. E você se sente vivo, né, quando você está nesses momentos de adrenalina. Eu não gosto muito de falar, né, dessas coisas, não, mas qualquer coisa que faça você se sentir vivo, qualquer coisa que faça você sentir emoção, é um negócio que eu me apego e valorizo muito, né? Por isso que eu acho que sexo é tão importante para mim. Quando eu tocava, quando eu tinha banda, né? Quando eu tava num palco, era o lugar que, bicho, eu tinha 100% de confiança e segurança que eu sabia o que eu estava fazendo, eu gostava do que eu estava fazendo e eu sabia o poder que eu tinha ali. Sabe, escrever me faz isso, tá aqui, né, fazendo essas transmissões, tendo as pessoas conversando, interagindo, ouvindo, né, a gente refletindo junto, isso também é algo que me dá prazer, me faz sentir vivo, mas eu acho que nada disso chega nem perto do que a emoção de você voar, cara. Porque é isso que a gente faz, né? No parapente você voa, no paraquedas eu imagino que você voe também. Então tá aí nos meus planos resolver isso esse semestre ainda, de preferência esse mês de março, foda-se. Cara, preciso disso. Tô precisando disso mesmo. Porque quando a gente não tem as coisas que a gente gosta, que motivam a gente, né? A gente entra numa espiral perigosa.
E essa espiral é aquela coisa, né, que está sempre presente. Você tem que saber lidar com ela. Eles chamam de cachorro preto também. Às vezes você cede, às vezes você se torna forte o suficiente para não cair nela. E isso depende muito da gente, né? A gente culpa, né, o outro, a gente culpa a vida, a gente culpa as outras pessoas, mas tudo depende da gente, sabe? Tudo que a gente sente é a partir da gente, a sensação é nossa, sabe? Não é porque fulano fez isso ou aquilo que você vai culpar ele, sabe? Não é assim que funciona. É você que está deixando aquilo te influenciar. Então isso foi um negócio que eu aprendi, né, ao longo do tempo, já passando por várias coisas tensas, assim, e eu aprendi a manter isso um pouquinho sob controle. Às vezes é um pouco demais, aí a gente precisa tomar atitudes, né, tomar decisões, às vezes decisões que você não queria tomar, mas enfim, é necessário, senão você sabe que você vai se afundar. E quando a gente busca essas alternativas, né, é bobo, né, gente? Cara, imagina, você pode virar e falar, porra, mas sério, né? Não faz sentido isso. Mas, bicho, quando a gente assiste filme, a gente lê livro, a gente ouve música, tudo isso é uma forma de alívio, é uma forma de refúgio, de certa forma de aprendizado, com certeza. São coisas que nos fazem viver, sabe? Aprender, ter lição. E para mim, acho que o cinema, muitas vezes, é o que me equilibra. A arte é o que me equilibra. Mas, às vezes, a gente precisa do algo além, que é algo que a gente encontra quando tem sexo, né? É o que eu tinha, né, quando eu mexia com música. O que eu tenho, né, fazendo transmissão ao vivo, sendo útil para as pessoas, causando entretenimento, divertindo, mas eu nunca encontrei. Com droga também, né, cara? Isso funciona muito. Já tive minha fase junk, assim. Ela passou, porque se não tivesse passado, acho que eu não tava aqui. Álcool também já ajudou. Mas acho que essas coisas, né, os refúgios, né? Tipo, vamos fumar maconha, vamos usar ácido, vamos beber. Isso é algo que você acaba aprendendo a usar de uma forma saudável, se é que existe o saudável. Porque é muito perigoso quando você apela para isso e trata isso como seu principal refúgio. Você acaba entrando em uma outra prisão, né? Por isso que eles falam, a gente que tem depressão não pode fumar maconha, não pode beber. E, cara, é complicado, porque se você não tiver consciência do seu problema, você vai agravar seu problema, você vai criar outros problemas, né? Então, isso já foi uma fase, eu superei essa fase, e hoje eu tenho plena certeza que de todas as sensações que eu já tive na vida, acho que voar é a melhor de todas, né? Quando eu viajei ano passado, bicho, eu não estava preparado para sentir as coisas que eu senti quando eu vi a Torre Eiffel, sabe? Olhar aquilo ali, né, a primeira vez, assim, falar. E eu tava menosprezando, cara, eu tava menosprezando Paris, sacou? Eu falei, foda-se, a França é super valorizada. E, cara, não é isso, velho. Na hora que você chega lá, você vê a parada, especialmente a Torre Eiffel, é um símbolo, né? Para quem gosta tanto de arte, né, gosta tanto de cinema, porra, quantas vezes eu já não vi aquela torre? Então, assim, era como se eu já conhecesse aquela merda. Então, nunca na minha vida eu imaginei que aquilo pudesse me impressionar. Eu nunca imaginei que eu pudesse estar num lugar e sentir coisas diferentes do jeito que eu senti. Né? Então, a gente poderia falar, então você está adicionando aí uma outra coisa. Viagem também é um refúgio para você. É algo que te faz sentir vivo. Sim, né, faz. Mas viagem é algo que requer recursos maiores, né, do que você simplesmente ir para algum lugar e pular. E o ato de você ir para um lugar, né, pular de paraquedas, pular de parapente, é extremamente libertador. É tipo uma terapia inteira, né? Desculpa. É tipo um processo terapêutico inteiro de uma vez. E você tem adrenalina, você tem o risco, você tem tudo ali.
E isso faz você se sentir ali renovado, sabe? Quando você pisa no chão. Tem um filme, cara, que é muito bom, é o Gravidade. Gravidade é com a Sandra Bullock, inclusive já falei, né, que eu ia falar dele, nunca falei. O Gravidade, ele mostra essa cientista lá no espaço, ela fica sozinha no espaço. Basicamente, tá adiantando, dando um pouco de spoiler, desculpa, mas a cena final do filme, ela chega no planeta, e ela chega ali num pântano, ela tá no meio do barro, e, cara, a câmera, tá ligado? É a câmera, bicho. Na hora que ela pisa, ela é uma gigante, ela é uma gigante no mundo. Se lá no espaço ela era um nada, o espaço era o lugar que, tipo, ela não se encontrava, ela vivia na apatia. Na hora que ela chega na Terra de volta, ela é uma gigante, cara. Ela é grande demais pra Terra, saca? Ela tem toda essa força, essa confiança. E eu acho que quando a gente pula, né, de paraquedas, paraquedas eu não sei, tá? Mas de parapente eu sei. Quando a gente chega no chão, a gente se sente um gigante. Então é um negócio que reconforta muito. É um negócio que faz a gente pensar que, caraca, isso aqui eu dou conta. Então, acho que para mim hoje é o principal mecanismo, assim, né, de sentir as coisas. Eu não sei por que a gente entrou, né, em toda essa conversa, eu sei que aí a gente começa vai fluindo, né, a gente vai falando e tá aí, né. Enfim. Sexo é maravilhoso quando dá aquele friozinho na barriga, só de lembrar os momentos bons. Exatamente, bom pra caralho. Ah, tá, foi porque o Márcio perguntou a questão de poder. Gente, olha só como que a conversa flui, né? De qual poder você queria ter, a gente chega aqui, né, num papo todo sobre reflexão, né, depressão, ansiedade, autoconhecimento, coisas que geram prazer. Isso é muito bom. Regina falou, tenho medo de quase tudo e me preservo de várias maneiras, não recomendo. Pois é, Regina. É ruim, né? Acho que você, mais do que ninguém, sabe os pontos disso, né? Do quanto que isso é algo que pode te ajudar, te fazer mal. E cabe a você também, né? Decidir dar o primeiro passo. Se você se sente incomodada com isso, o quanto você quer mudar disso. Porque quando a gente vive, né, com medo de quase tudo, e a gente vive se preservando de várias coisas, a gente tem que pensar, cara, o que eu tô fazendo, sabe? E isso é algo que bate muito pra mim. Eu acho que eu tenho a tendência a me conformar, né? Conformar fácil demais. E, cara, quando a gente faz isso, a gente meio que entra no piloto automático. E por mais que eu acredite em reencarnação, sim, o fato é que quando a gente voltar, não é essa mentalidade que a gente vai ter, não é essa pessoa que a gente vai ser, não é essa mesma vida que a gente vai ter. Então, a gente não pode dar um restart, né, e recomeçar quando der tudo errado, sabe? A vida é agora. Então a gente tem que ter consciência disso e saber o que a gente está decidindo, o que a gente está fazendo, o que a gente quer, né? Eu acho que é sempre importante, Regina, quando a gente cria essa consciência, a gente se entende, a gente busca gostar mais, né, do que a gente vê no espelho e, cara, às vezes é a solução, né, procurar ajuda. Durante os últimos anos todos, eu fiz terapia durante um tempo e eu entendi o propósito. Aí todas as outras coisas que eu fiz de autoconhecimento, porra, no Reiki, estudando um pouquinho de Theta Healing, estudando Tantra, tudo isso fala muito do nosso equilíbrio. E tá tudo aqui. Aqui é o principal. Então eu usava muito disso ao meu favor. Só que nos últimos tempos eu percebi que eu tenho algumas coisas que eu não vou conseguir resolver sozinho. Então é um negócio realmente de pensar ali numa terapia. Então é algo no meu plano, misturar terapia, misturar hipnose, porque são coisas em mim que eu quero tirar realmente. E quando você trabalha com hipnose, muitas vezes você entra nessa, né?
Você bloqueia algumas coisas. Então, é algo que está aí para me fazer, talvez no segundo semestre, talvez nesse primeiro semestre ainda, eu já estou cumprindo, né, a partir dessa semana, já comecei uma das metas. E assim, o que eu falo, Regina? Acho que a nossa vida é rara, nossa vida é sagrada demais para a gente simplesmente só sobreviver, sabe? A gente precisa viver. Então, pensa nisso, saca? Não deixa, né, as coisas, né, de medo e o excesso de preservação tirarem de você prazer de fazer as coisas. Cara, a gente tá aqui, a gente tem que ser feliz, sabe? A gente tem que sentir prazer, a gente tem que buscar isso. Não tem como fugir. Porque se a gente foge, a gente está fugindo da gente mesmo, a gente está abrindo mão da vida, cara, sabe? Não, não rola. Cara, Regina, a coisa da hipnose, eu acho que assim, dá uma lida, dá uma estudada. Dá medo porque mexe com o desconhecido. Dá medo porque a gente fica vulnerável frente a uma outra pessoa. Dá medo porque a gente acha que essa outra pessoa vai fazer algum tipo de sacanagem com a gente, né? Vai colocar ali um pensamento, você agora vai roubar um banco. E, cara, não é assim que funciona. Dá uma pesquisada, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada, acho que pode ser algo. O Theta Healing está muito dentro, né, das coisas de hipnose. PNL está muito dentro. Acho que constelação familiar também tá. Então, assim, é isso, cara. É isso. Regina, perfeito isso que você falou. Exercício diário. Infelizmente, cara. Não tem como, né? É a coisa do condicionamento na nossa cabeça. Se a gente não criar aqui o hábito de mudar, de pensar diferente o que a gente recebe do mundo, o que a gente quer do mundo, a gente não muda, né? Outro dia eu vi, né, que o reclamar, quando você reclama, na verdade você está puxando aquilo para você, né? Você reclama, não tem dinheiro. Cara, você está deixando bem claro que você não tem dinheiro, né? E é um hábito difícil, né, de falar, de não reclamar. Igual eu, porra, aqui na transmissão, já reclamei de coisa pra caralho. Cara, reclamar é algo que eu faço até como recurso de humor. Porque as pessoas acham engraçado, né, ver a outra pessoa reclamando, porque muitas vezes eu tô reclamando de algo que te incomoda também. Então a gente cria essa identificação. Mas, no fundo, a coisa da reclamação, ela acaba sendo um pouco negativa, né? Quando você para pensar no que ela tá causando na sua vida. Eu tenho tendência também de fazer humor pejorativo. Eu me coloco ali como uma piada. E por mais que o objetivo seja fazer a pessoa rir, eu tô me rebaixando, sabe? Só que é um negócio que eu tenho a dificuldade ali de conciliar até onde é saudável, até onde deixa de ser saudável. Né? Legal que essa edição aqui para falar do Homem Invisível virou uma sessão terapêutica. Bacana isso, né? Desabafos. Noemi, eu prefiro que ninguém me hipnotiza. Não tem coisa na minha vida que prefiro que fique em off. Abafo casa. A Karen tá indignada que ninguém avisou que teve live. Desculpa, Karen. Até domingo a gente vai ter outras, porque eu falei que até domingo eu vou falar de aves de rapina. Então, assim, é isso. Adrenalina trabalhar no pet, treta com York. Você sai toda mordida, adrenalina pura. Exatamente. Cara, tá vendo? Olha só, é legal isso, né? A gente acaba falando e se sente mais leve, né, depois de falar, cara. Acho doido. Tenho aí a agradecer todas vocês, todo mundo aí que ficou aí, né? Era 40 minutos quando eu encerrei para falar do filme, agora já tem 1h10 aí. Mas enfim. É isso, tá? Agora eu vou mesmo, porque esse mês eu tô decidido a ver mais filmes. Quero ver se eu chego a pelo menos 80 filmes esse mês. Não 80 filmes vistos no mês de março, tá, gente? 80 filmes no ano. Eu acho que tá um pouco devagar, então por isso que eu até não tô conseguindo manter ritmo de live, né? Não tô vendo tanta coisa assim.
Mas como eu vi esses filmes antigos que dá vontade de falar, então aí facilita. É isso. Grande beijo, muito obrigado aí todo mundo, quem ficou. Fiquem bem, boa noite, bom descanso. Regina, muito obrigado aí pelos comentários. Beijo, deixa eu ver todo mundo que está aqui comigo. Beijo, Ju, beijo, Karen, beijo, Noemi, beijo, Regina. E todas as outras pessoas misteriosas que não se pronunciam. Um beijo para vocês também, fiquem bem, né? Espero que vocês sejam inscritos no canal, já que vocês não comentam tal, sejam inscritos. Edson, Márcio também. Beijo, abraço e é nóis. Até a próxima edição aqui. Amanhã tem vídeo, hein? Amanhã tem vídeo curtinho e vai ser eu reclamando de ir ao cinema no final de semana. É foda. Tchau, tchau pra vocês. Yay!